Mas antes, Vamp, vamos falar do Palmeiras, que é o líder do Brasileirão e que mais uma vez fora de casa tá difícil bater o Palmeiras fora de casa. Se eu não me engano, desde a 34ª rodada do Brasileirão do ano passado, né, Bruno? Sim. Que o Palmeiras não perde fora de casa. O que falar sobre esse time do Palmeiras, Vamp, sobre a atuação contra o Ceará nessa vitória por 2-1? Boa tarde, Pilhado, Bruno, Nilson, Maldo, boa tarde a todos. O Palmeiras aí vai mantendo, né, a sua regularidade. Começou muito mal o campeonato, começou até perdendo para esse próprio Ceará na primeira rodada, que ele perde aqui em São Paulo, foi lá, recuperou esses pontos, né, jogando bem. Você vê que o Abel, ele tá escalando o time principal do Palmeiras, né, no Campeonato Nacional, que eu acho muito importante. Eu acho muito mais importante você ganhar o Campeonato Brasileiro do que ganhar a Copa do Brasil. Financeiramente, acho que a Copa do Brasil paga mais. O Bruno sabe até explicar melhor que eu, que maqueia, né? Esse negócio de que a Copa do Brasil é muito mais rentável do que o Campeonato Nacional. O Campeonato Nacional te leva a competições continentais, né? Tá aí, te leva a Libertadores, te leva a Sul-Americana. E te falo mais, daqui a 10 anos você pergunta quem é o campeão da Copa do Brasil ou quem é o campeão brasileiro, as pessoas já vão saber dizer. De fato, é uma competição importante, o Palmeiras já está fora da Copa do Brasil, tem um Campeonato Brasileiro e a Libertadores, tem no meio de semana agora um dos rivais aí principais que ele eliminou na temporada passada, que é o Atlético Mineiro, né, vai se mantendo na liderança, abriu umas pontas ainda do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro tropeçou na rodada, né, tá a 10 do Atlético Mineiro, 9 do Flamengo, a 4 do Corinthians, quer dizer, e o que falta pro Abel? Ele já ganhou o Campeonato Paulista, já ganhou Copa do Brasil, Libertadores, e não teve a oportunidade de ganhar o Campeonato Nacional. Coisa que os portugueses vêm aqui, o próprio Jorge Jesus falou, vocês têm que dar mais importância para a principal liga, o Campeonato Nacional. Eu, de fato, já tive isso dentro da minha carreira, eu tenho uma Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Libertadores eu não tive a oportunidade de ganhar. Fui campeão sul-americano com a seleção Copa América. Mas, o Campeonato Brasileiro é muito valorizado, é o principal campeonato que tem, os principais do mundo. E o Abel vai mantendo essa regularidade. O Palmeiras dificilmente perde pontos. Quando perde, os outros também não somam, né? Já da sessão do Flamengo aí, mas ele ainda mantém 9 pontos diante do Flamengo, que eu acho que é uma equipe que está subindo com a chegada do Dorival, pode chegar perto. O Atlético Mineiro com a chegada do Cuca tropeçou ontem, 10 pontos. 10 pontos são 4 rodadas. 4 rodadas, faltando 18 rodadas para terminar o Campeonato Nacional. O Palmeiras está muito bem. Como você falou, né, Fabi? Foi um Flamengo avassalador também contra o Atlético Goianiense. Foi um massacre no Maracanã. Eu fiquei impressionado, 64 mil pessoas para um jogo contra o Atlético Goianiense, a torcida do Flamengo realmente fazendo bonito no Maracanã. Agora, Bruno Prado e Nilson César, sobre essa situação do Palmeiras, porque ganhou do Ceará, mas o Ceará também não é dos gigantes aí do futebol brasileiro. Só que lembrando que o Ceará, ele não perdia como mandante há 12 jogos. É um time difícil de ser batido ali no Castelão, ali no Ceará. E o Palmeiras vai e mais uma vez conquista uma vitória fora de casa. Por que o Palmeiras é tão eficiente, na opinião de vocês, fora de casa? Porque em casa, geralmente todo time é muito eficiente. Tem um rendimento muito melhor. E o Palmeiras ele é tão eficiente fora quanto dentro de casa. Boa tarde a todos. O Palmeiras é um time que tem um conjunto muito forte. Acho que no coletivo ele é o time mais forte aqui do Brasil. O time que tem a maior consistência, um trabalho já mais longo. E é um time que defende muito bem, né? Então o time do Palmeiras ele é um time que quando sai, ele normalmente se defende. Dificilmente o Palmeiras é sufocado por algum adversário. E os adversários dão mais espaço quando estão na sua casa, né? Os adversários atacam um pouco mais o Palmeiras. Alguns jogos aqui em São Paulo, até o Palmeiras sofre um pouquinho porque às vezes encara um adversário mais fechado. E o Palmeiras, pensando em Campeonato Brasileiro, o Vampeta passou muito bem a situação da tabela, né? 10 pontos para o Galo, 9 para o Flamengo, que são os elencos mais fortes na teoria, e 4 para o Corinthians, que é o vice-líder do campeonato. E agora ele vai ter momentos bem decisivos, que ele tem o Goiás em casa no próximo jogo. Entre os 2 jogos com o Atlético Mineiro, ele tem esse jogo com o Goiás. Aí depois do confronto com o Galo, eliminado, classificado, ele pega o Corinthians em Itaquera, que é o vice-líder, e o Corinthians também terá os confrontos com o Flamengo, né, enquanto o Palmeiras está enfrentando o Atlético. Esse jogo é uma oportunidade que o Corinthians tem de tentar diminuir a diferença. Um empate para o Palmeiras em Itaquera é bom, ele vai manter a distância para o Corinthians. Se ele vencer, ele abre. Então é um jogo decisivo. E depois o Palmeiras vai folgar porque ele não joga a Copa do Brasil
e pega o Flamengo aqui em São Paulo, né, logo depois do Corinthians. Ele tem uma folga, o Flamengo vai jogar com o Atlético Paranaense em Curitiba pela Copa do Brasil e o Palmeiras recebe o Flamengo, que é um jogo que o Palmeiras tem a chance em casa de tentar abrir do Flamengo e evitar que o Flamengo chegue, né? Porque o Flamengo ainda está longe na pontuação, mas é um time que está em ascensão, é um time muito forte. Nilson, sobre essa situação do Palmeiras. Sim. A gente sempre fala muito na regularidade desse time do Palmeiras. Contanto que o Vamp sempre falou, eu acho que o Flamengo chega ainda no Brasileiro. E eu sempre questionei, né, Vamp? Eu falava, cara, mas o problema não é o Flamengo chegar. Já passou o Atlético, É o Flamengo. o Palmeiras desacelerar. Porque o Palmeiras, ele tem muita regularidade. E só pra te passar a palavra, Nilson, é a 11ª rodada consecutiva do Palmeiras na liderança do Brasileirão. É difícil tirar a regularidade desse Palmeiras. Um abraço, pilhado, um abraço, meus amigos da PAN. O Palmeiras é um time muito regular, mesmo não jogando bem. É isso que eu faço uma ressalva aí. O Palmeiras não tá jogando futebol encantador. E é normal, porque o Palmeiras tá cansado. É um time que tá cansado, é um grupo cansado. Talvez essa chance do Palmeiras agora, que tá fora de Copa do Brasil, para descansar um pouco o elenco, seja positivo. Mas é um grupo que, principalmente no segundo tempo, cai muito de produção. Eu acho que quem vai brigar até as últimas rodadas com o Palmeiras pelo título brasileiro é o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo, não descarte o Flamengo em nenhuma hipótese nesse Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro ganha quem tem mais elenco, mais conjunto, mais peças de reposição. Por quê? Porque é um campeonato muito longo. Então, e o Flamengo tem isso. O Flamengo tem um elenco enorme, tem um conjunto enorme, peças de reposição e está em ascensão. Então, o Flamengo vai brigar. Nós estamos... A primeira rodada do retorno, né? Esta foi a primeira rodada do retorno do Brasil. Hoje com Santos e Fluminense. Então, primeira rodada do retorno, tem um retorno inteiro pela frente, são 9 pontos. Eu já vi, com mais pontos, outro time ser campeão. E não vejo essa coisa já decidida, Palmeiras campeão, coisa nenhuma. Vai ter 2 jogos aí duríssimos, o Corinthians fora e recebe o Flamengo. Talvez esse jogo para o Flamengo seja um jogo divisor de águas para título também. Mas que o time é regular, Só que não está jogando bem. Mesmo sem jogar bem, está conseguindo os resultados. A gente sempre fala, né, Mauro, do futebol bem jogado, do futebol ofensivo e do futebol resultadista. Esse Palmeiras hoje, nesse momento, tem um futebol mais de resultado. Mas durante a temporada inteira, se a gente pegar uma média dos jogos de cada equipe, eu acho que esse Palmeiras é um dos times que tem o melhor futebol no futebol brasileiro. Se você pegar a primeira fase da Libertadores, o começo do Brasileirão, até mesmo essa fase aí de mata-mata da Libertadores, o que falar desse time do Palmeiras do Abel Ferreira? É um time que realmente, como diz o Nilson, vem caindo de rendimento, provavelmente pelo calendário, ou pode ser um time que ainda chegue ao seu ápice físico e técnico nessa temporada, Mauro? Eu acho que assim, começou já antes dos outros, né? Isso até teve um certo impacto e pode ser até que esteja impactando agora os momentos em que o time não tem se saído bem, como disse o Nilson. Teve momentos bons, mas ultimamente, de fato, os jogos não têm sido dos melhores. O Palmeiras ganhou com dificuldade alguns jogos agora recentes, 1-0 contra o Cuiabá, né? Foi 1-0. Agora, esse jogo mesmo de sábado, um jogo muito polêmico, muita reclamação de arbitragem. Mas o Ceará tem seus motivos para reclamar de arbitragem também. Ontem, até no Canelada, o Pedro leu lá as aspas do técnico Marquinhos, do time cearense, e me pareceu bem interessante o que ele falou. Ou seja, foram 2 pênaltis, um não marcado e um mal marcado, né? E esse não marcado, no final do primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, o jogo estava 2-0. Então, se é marcado e o Ceará converte, ele vai para o vestiário, não com 0-2, mas com uma diferença de 1 gol, e volta para o segundo tempo num outro pique. Aí voltou com uma desvantagem muito grande, já teve o jogador expulso, e aí a coisa ficou bem mais complicada. Ou seja, o rumo da história poderia ser bem diferente. Mas, enfim, eu acho até que essas reclamações do Palmeiras com relação à arbitragem sinalizam uma certa preocupação com a aproximação de outros times que possam, num tropeço ou outro, encostar ali. Pode ser o Flamengo, pode ser o Corinthians, pode ser qualquer outro, pode ser o Internacional, que tem a mesma pontuação do Flamengo e que não disputa mais a Copa do Brasil, está só na Sul-Americana, mas que vem reagindo bem. Ontem teve uma vitória importante em cima do Galo. O Galo está descendo a ladeira. Hoje não dá nenhum sinal positivo, teria que reagir de novo, né? Mas já teve momentos melhores, piores, acho que tem é natural também, o time não vai manter o mesmo pique sempre, né, continuamente.
Agora, os jogos contra o Atlético agora vão também definir muita coisa com relação ao brasileiro. Se o Palmeiras for eliminado pelo Atlético, por exemplo, vai ficar só no brasileiro. Aí a tendência é o time jogar melhor, porque vai ter mais tempo para se preparar para cada rodada, né? A não ser que eliminado sofra um impacto muito grande de uma eventual eliminação e isso abale aí as estruturas do clube, né? Mas o Palmeiras não está vivendo o seu melhor momento na temporada de fato. Já teve momentos melhores, já jogou mais bola, já foi um time mais convincente e que derrotava os seus adversários de forma mais categórica. Ultimamente não tem sido assim. Algumas vitórias magras ali, até contra times mais fracos, né? E lembrando que no sábado, inclusive, ele colocou, ele não foi time misto, né? Ele foi com força máxima do momento. Ele colocou o que tinha de melhor, apesar da proximidade do jogo contra o Atlético, que também foi com força máxima e jogou mais de 24 horas depois, quase 24 horas, né, em torno disso, que um jogo foi 4h30, o outro foi 4 da tarde, praticamente a mesma coisa. Um dia depois, mas o contrapartida vai jogar em casa, né? Já volta a Belo Horizonte, fica só esperando o Palmeiras. E dessa vez também, nesse confronto, aquela ideia de transferir o favoritismo para o adversário não vai rolar. Não dá para. Não tem como o Palmeiras jogar favoritismo para o Atlético. Ano passado isso foi muito bem utilizado pelo Palmeiras, porque muita gente, a maioria das pessoas, apontava o Galo pelo momento melhor como favorito do confronto. O Galo jogou melhor, mas foi eliminado. E o Palmeiras trabalhou bem isso. Então, deixa todo mundo achar que o favorito é o Atlético, a gente vai aqui comer pelas beiradinhas, deu tudo certo, foi perfeito. No fio da navalha, né? Bola na trave, o Hulk batendo pênalti na trave, o Vargas perdendo a chance de fazer o gol que seria da classificação, falha do Natan, gol do Palmeiras, mas deu certo, o que importa é que deu certo. Agora, não dá para dizer que o Atlético é favorito, o favoritismo é claro do Palmeiras, embora eu acho também que isso não signifique que já está classificado, pelo contrário, é outra mobilização, outra competição, e uma está ligada à outra, né? O que acontecer na Libertadores terá impacto, seja positivo ou negativo, no Campeonato Brasileiro, tanto para o Atlético quanto para o Palmeiras. O Palmeiras, ele é o melhor visitante e único invicto fora de casa nesse Brasileirão. Quando a gente fala que um time é muito forte em casa, a gente sempre fala, torcida, já conhece os atalhos, conhece o campo, tá acostumado. E para um time ser tão positivo fora de casa? Por que um time, na sua opinião, quais as principais virtudes de um time para ele ser forte fora de casa? É só o psicológico? Ou é jogar de acordo com o adversário? O que falar sobre esse rendimento do Palmeiras fora de casa, Vamp? É um trabalho que está indo para 2 anos com o Abel, né? Forma de treinar tudo. Outro dia até ele deu um tempo atrás ele deu uma coletiva e falou, as pessoas falam muito que eu jogo muito defensivo, mas eu trabalho quase 1 hora e meia por dia a parte ofensiva do meu time. A parte de ataque ali do Palmeiras. O Palmeiras começou mesmo a temporada avassaladora, né? Melhor ataque de Libertadores, campanha invicta na Libertadores. O Campeonato Nacional começou mal, empatando, perdendo pro Ceará, já reverteu. Já está aí a 9 pontos de um dos favoritos, que é o Flamengo, a 10 de outro, que é o Atlético Mineiro, a 4 do seu principal rival, que é o Corinthians, que não era apontado como favorito a nada no começo da temporada. E se eu jogasse no Palmeiras e fosse da comissão técnica ou diretoria ali, o staff todo, você analisa muito bem. Você vai ter em uma semana 2 jogos de Libertadores contra um dos favoritos, né, que ele eliminou, liquidou na temporada passada. Aí eu falo assim, sabe de uma, se a gente não passar do Atlético Mineiro, esse pelo menos tá 10 pontos da gente para ganhar o Campeonato Nacional. São 4 jogos. O outro rival tá 9. Ainda enfrenta esse rival aqui em São Paulo. O Palmeiras não perdeu do Flamengo lá. O jogo é aqui também. Isso conta muito. O Flamengo vem subindo de produção, mas só que o Palmeiras não é um time qualquer, né? O Flamengo não ganhou lá. Talvez foi um belo jogo lá. O jogo foi muito bom no Maracanã. E o Corinthians ainda vai enfrentar Itaquera. Mas o Corinthians, teoricamente, se calcula assim, é mais fácil tropeçar com uma corrida de título do que o próprio Flamengo e o Atlético Mineiro. Ninguém apontava que o Corinthians hoje ia ser segundo colocado no Campeonato Nacional, a 4 pontos do líder. Então é muito forte, fora o elenco. Você vê que o Rafael Veiga, depois que ele machucou, não voltou ainda com a forma ideal e o Palmeiras vai se mantendo ali, ó. O Scarpa jogando bem, o Dudu voltando a jogar, mas uma segurança lá atrás muito grande. O Gustavo Gomes não oscila, o Luan não oscila, o Murilo não oscila. O Everton, o Piquerez. Aí agora tem um menino da base também, que agora descobriu mais um talento lá. O Vanderlan, quando precisa. Você acha que essa defesa estável é a principal virtude para não perder fora de casa? Já olha aí a qualidade do zagueiro lá. Para fazer gol nesse time aí é duro. Você vê que o Palmeiras
Ele não toma 2, 3 gols por partida, cara. É um, no máximo chega ali a 2, mas quando tá pra tomar 2, ele faz 3, 4 lá na frente. Então e com o Abel olhando, e o Palmeiras, eu falei pra vocês que eu tive lá no sorteio lá das figurinhas da Panini, o Rony falou, ó, Vamp, a gente vai querer ganhar o Brasileiro esse ano, que a gente não ganhou ainda. O Abel não ganhou, né? Sim. Ganhou lá atrás com Ganhou em 2018 e 2016, né? O Filipão. E o Abel quer o título nacional. Então, ó, o Rony fez essa revelação pro Vamp, né? Que eles têm muito essa vontade de serem campeões brasileiros. Eu tava lá com 2 jogadores de atividade, tava lá o Pablo Maia do São Paulo, representando São Paulo, o Palmeiras representado pelo Rony, e eu, ex-jogador, representando não sei quem, mas eu fui convidado e ganhei minha moeda. E o Corinthians, né, Vamp, que todo mundo sempre fala, mas o Corinthians não vai chegar. Segue coladinho ali no Palmeiras. 4 pontos. Ganhou do Botafogo por 1-0. E tem esse Palmeiras em casa. O Bruno falou, logo aí, né? Em casa, né? Daqui a 2 rodadas, Daqui a Corinthians 2 e Palmeiras rodadas. em Itaquera. Pega o líder Palmeiras ainda em casa. Agora, o Corinthians em casa. Bruno, o Corinthians vai brigar até o final, na sua opinião? Porque a gente sabe. O Mauro até me sacaneia. Pô, vai falar dessa disputa? Sim, tem que falar. Porque o Corinthians, ele segue. Desde o começo do Brasileirão dizem, o Corinthians vai cair. Corinthians é um que não vai ficar nessa briga, mas tá ali. E segue. Já estamos aí na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, desde o começo do Brasileirão, tá ali na frente da tabela. Sim, você tem que respeitar os fatos, né? O que está acontecendo. O Corinthians está ali e se mantém nas outras competições também. O Corinthians está nas 3 competições ainda disputando e está conseguindo resultado no Brasileiro. Você vê os jogos do Corinthians, não dá aquela certeza, né? Esse time vai se manter, tem mais 18 rodadas no Brasileiro e mais os mata-matas que o Corinthians está disputando, não dá aquela certeza, não, o Corinthians vai se manter e vai perseguir o Palmeiras até o final. Mas ele tá ali, então você tem que respeitar isso, você tem que respeitar o campo, né? Uma coisa é sua opinião vendo de fora, outra coisa é o que tá rolando ali no campo. E o Corinthians tá ali. Eu não acredito que será campeão brasileiro, mas é a opinião minha. Mas o fato é que daqui a 2 rodadas ele recebe o Palmeiras. E se na próxima rodada os 2 conseguirem os seus resultados, o Palmeiras recebe o Goiás aqui, o Corinthians joga com o Avaí lá em Florianópolis, se os 2 vencerem, segue 4 pontos. O Corinthians tem a chance de diminuir para 1 ponto, jogando em Itaquera. Então isso tem que ser respeitado, né? Os fatos não podem se colocar acima de opinião, de análise, que pode até dar certo lá na frente, né? Eu posso falar, acho que não vai se manter e realmente cair, mas hoje ele tá na briga, hoje ele é o que tá mais próximo e vai receber o líder daqui a 2 rodadas na sua casa. Não acredito que vá conseguir, mas é um time que tem que ser respeitado sim, que tá desde o início, no mínimo em 3º lugar.